Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu hoje quero trazer a sua atenção e, em especial, para a sua reflexão, o seguinte assunto. Por que milhares de profissionais não conseguem emprego? Você sabe que temos atualmente no mercado aproximadamente 13 milhões de desempregados. E mais, temos um número muito maior, significativamente maior, de pessoas que desistiram de procurar empregos e que estão no subemprego ou tentando a vida de forma empreendedora muito primária. De qualquer forma, acho que, diante da situação do país, diante da recessão econômica que dá sinais de que está se esvaindo, eu quero que você pense sobre esse assunto, de tal forma que você veja quais são as suas possíveis vulnerabilidades e consiga encontrar o emprego ideal, o emprego de seus sonhos e que possa fazê-lo uma pessoa alegre, feliz e bem-sucedida. Vamos à nossa análise. Como você sabe, esse significativo número de pessoas que vem perdendo seus empregos desde 1915, na verdade é um reflexo direto. Essa recessão econômica é um reflexo direto da gestão fraudulenta, perdulária, incompetente do PT, que destruiu o país e nos legou uma herança maldita. Serão necessárias várias décadas para que o país encontre o seu destino. E isso se tivermos nas próximas décadas verdadeiros estadistas e não políticos corruptos como aqueles que se apresentam no momento como candidatos à presidência da República. Em segundo lugar, temos de reconhecer a precária qualificação técnica de milhões de empregados. Aquilo que é denominado como o analfabetismo funcional, onde o empregado não sabe ler uma planta, ele não sabe ler um desenho, ele não sabe escrever uma carta. Na verdade, muitas vezes, ele nem sequer sabe pensar. Ele sabe simplesmente apertar o parafuso. Em terceiro lugar, de certa forma, é isso que eu acabei de me referir a você. Isso aqui também tem aplicação até mesmo nos níveis de coordenação, de supervisão. E isso deixa o país à mercê de outras situações ainda mais delicadas. Vamos olhar. Temos agora também o avanço da tecnologia. Todos nós estamos discutindo, estamos falando, estamos escrevendo sobre o avanço da tecnologia, que quase ela evolui, de certa forma, de uma maneira exponencial. Você tem a inteligência artificial que pouco a pouco vai substituindo a inteligência humana, como por exemplo, no caso do computador Watson, da IBM. Nós temos a robótica que vai consumindo a mão de obra humana. Os homens estão sendo substituídos pelas máquinas. Você deve já ter ouvido a seguinte expressão por mim repetida tantas vezes, que a fábrica do futuro terá apenas 2 empregados, um homem e um cachorro. O homem para não deixar o homem tocar na máquina e o homem para alimentar o cachorro. É bem verdade que essa é uma expressão de certa forma exagerada, mas ela serve para nos abrir os nossos olhos, nos alertar, chamar a nossa atenção, para que nós não fiquemos para trás. Você tem a impressão 3D, entre tantas e tantas outras tecnologias em todos os campos do conhecimento humano, na física, na bioquímica, na medicina, na engenharia, entre tantas e tantas outras ciências. E também não podemos deixar de reconhecer, principalmente na matemática. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção do porquê milhares de profissionais não conseguem emprego na atual realidade do país é essa aqui.
a má formação acadêmica que impossibilita o ingresso da nova geração no mercado de trabalho. Na verdade, essa geração aqui está basicamente perdida, essa geração dos 17 aos 24 anos. Por quê? Porque aos 32 anos, o profissional já deve ter a sua carreira definida. Imagina você ingressar no mercado com 26, 27, 28 anos, se entrar. Então, isso vai gerar um problema social gravíssimo e nós temos de ser muito rápidos para dinamizar a economia, voltar a produzir com escala global, aumentar a nossa produtividade e, sobretudo, o nosso espírito competitivo. Nós temos também uma outra situação bastante comum, que é a estabilidade nos empregos. Aquilo que o americano chama de job jumper, aquele sujeito que não permanece na empresa. Ele fica um ano, ele fica um ano e meio, ele fica no máximo 2 anos. Esses elementos, eles vão ser varridos do mercado. Ninguém quer contratar uma pessoa instável. É bem provável que você diga, mas é importante você pular de emprego, é importante você ficar mudando de empresa para você adquirir novos conhecimentos. Isso é verdade, mas não com tamanha rapidez, porque não dá nem mesmo tempo para o profissional esquentar a sua cadeira. Eu mesmo sei, porque eu já fui headhunter no começo da minha carreira, e eu sei quantas pessoas eu eliminei de processos seletivos em função dessa instabilidade, que de certa forma também demonstra uma inquietude até mesmo do ponto de vista psicoemocional. A obsolescência gerencial, que é grave, é muito grave. O executivo brasileiro, de um modo geral, não tem o hábito da leitura, não tem o hábito do estudo, não tem o hábito da pesquisa. Ele fica na superficialidade, como se ele fosse um caranguejo e não nas profundezas do oceano. Isso é muito grave. Daí porque um grande número deles não sabe escrever uma carta de apresentação, não sabe escrever um currículo, não sabe escrever uma carta de agradecimento, não sabe sequer comunicar. Recentemente eu recebi no meu escritório um profissional que me fez a seguinte declaração. Ele disse: Gutenberg, eu tenho muitas dificuldades de começar uma conversa com as pessoas que estão ao meu redor. E eu lhe perguntei por quê. Ele falou: eu não sei sobre que assuntos tratar. Eu perguntei para ele: você tem o hábito de ler os jornais diariamente? Ele disse: eu não tenho muito tempo para ler jornais. Eu perguntei: você lê as revistas de negócio? Ele disse: também não, muito raramente. E eu falei para ele: está explicado do porquê você não tem um assunto. Eu sei por mim, eu chego no meu escritório aqui às 6 horas da manhã e eu leio os 3 jornais, Valor Econômico, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. E depois vou para a internet para checar sites do New York Times e também do jornal de negócios lá de Chicago. Então vamos dizer, ou de um outro qualquer, desde que aquilo traga para mim conhecimento. Por quê? Porque aquilo que é publicado no jornal americano, no jornal europeu, no dia seguinte vai ser reproduzido no Brasil, ou 2 dias depois. Então você sai na frente, você tem assuntos, você pode conversar, você pode discutir sobre qualquer assunto com aquelas pessoas que você se encontra. Então isso aqui é muito grave. Eu tenho visto executivos que passam 3, 4, 5 anos sem fazer um único curso. Sem fazer um único curso. Qual é a minha recomendação como consultor? Você deveria ser capaz de fazer 2 cursos por ano. Mas antes de você fazer esses 2 cursos, estude a vida dos professores, veja o que eles escreveram, os livros que escreveram, estude os livros e aí vá para fazer o curso. Porque caso contrário, você não vai ser beneficiado. Então essa obsolescência, ela precisa ser afastada se você quiser conseguir um novo emprego. Uma outra razão, a estagnação profissional fruto da longa permanência na mesma posição. Imagine você, um supervisor de crédito e cobrança ou um coordenador.
com 50 anos de idade, com 54 anos de idade, ele perde o emprego e ele quer voltar para o mercado. Ele não vai voltar nessa posição. Vamos ser claros, vamos ser honestos, vamos abrir os olhos das pessoas e dizer: passou, passou, passou. Você vai ter de fazer outra coisa na sua vida. Porque aqui atrás, ou aqui na recepção da sua empresa, tem um jovem com 25 anos, com 26 anos, que talvez saiba mais do que esse profissional de 54 anos de idade. Pelo menos ele é muito hábil em termos de tecnologia. Então, essas questões nós temos de discuti-las claramente, de tal forma que você não fique perdendo o seu tempo procurando um emprego para o qual você não tem mais condições de ocupar ou de conquistá-lo. Muito bom. Existe um outro ponto também que eu acho fundamental, que é a incompatibilidade do profissional para o exercício do cargo. Eu tenho visto que muitas vezes o indivíduo é um gerente de vendas, um gerente de marketing, um gerente de recursos humanos, um gerente de TI, um gerente industrial, e quando ele chega no meu escritório pela primeira vez, depois da demissão, ele diz: Gutenberg, eu quero agora ir para o mercado em uma posição de diretor industrial, diretor de marketing, diretor de vendas, diretor de TI. Caramba! Ele nem estudou, ele nem fez uma avaliação completa de suas fortalezas, de suas vulnerabilidades, das suas necessidades de treinamento, etc, etc. E ele já quer pular numa fase dessa. Raramente um executivo consegue tal façanha. E se conseguir, é bem provável que ele não fique 6 meses no novo emprego. Vamos ser realistas, vamos ter os pés no chão, vamos ter a humildade para reconhecer as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos, porque caso contrário, não iremos a lugar nenhum. Outra situação, o profissional tem um nível sênior, de diretor, de vice-presidente, e aí ele se candidata a uma posição gerencial. Uma posição menor, eu já fui headhunter, eu sei como opera o mercado. Ora, a empresa sabe que, se você que é diretor, se você que é vice-presidente, aceitar uma posição inferior, ela sabe que você vai ficar no mercado procurando um novo emprego. Não se iluda, não queira fazer o headhunter, não queira fazer o entrevistador de uma organização de um tonto, de um bobo, porque você não vai enganá-lo. Ele sabe, ou eles sabem que você, se você receber uma posição maior, você vai deixar a empresa. Então por que uma empresa deve investir em você? Porque ela deve contratar você. Ela não deve contratar, porque além dela perder tempo, perder dinheiro, ela vai desmoralizar aquelas pessoas internamente que gostariam de assumir aquela posição. Isto aqui, nos dias atuais, é muito comum. Uma outra situação, você tem um nível profissional, tem um nível salarial muito alto. E aí, quando ele vai para uma entrevista, ele não tem flexibilidade nenhuma para negociar um pacote financeiro, uma remuneração adequada. Eu tenho visto que muitos querem pedir 20% de aumento, 30% de aumento sobre aquilo que recebiam quando estavam empregados. É bem verdade que eu tenho visto alguns, mas são raros, são poucos. São profissionais brilhantes, são profissionais competentes, são profissionais com inteligência emocional muito além da média de mercado. Portanto, não se iluda se você está procurando o mercado do trabalho, que você vai conseguir uma nova posição com 20%, com 30%, com 40%. E sei também, até porque estou assessorando um executivo que deixou a sua empresa, porque uma outra empresa lhe ofereceu 50% de aumento, afora os benefícios. Mas 8 meses depois, ele foi demitido e hoje está fazendo outplacement na Gutenberg Consultores. Não se iluda, portanto. Uma outra questão, a falta de mobilidade.
O profissional não aceita uma transferência para o exterior, para o México, para a Colômbia, para a Venezuela, para o interior de um estado da federação, Minas Gerais, Maranhão, Amazonas, Ceará, etc, etc, etc. Por quê? Quais são as razões que ele apresenta? Minha esposa não quer sair de São Paulo. Minha esposa é muito apegada à sua mãe e aos seus pais. Minha esposa é filha única. Meu filho estuda no Santo Américo e eu não sei se lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão, vai ter uma escola do mesmo nível que a que o meu filho tem atualmente. E com isso, ele fica esperando uma oportunidade, e essa oportunidade nunca chega. Aí ele passou já 1 ano sem trabalho. 1 ano sem trabalho. Ele começa a se desesperar, ele começa a se ajustar, a se frustrar, a se estressar também. E aí o mercado olha para ele com olhos bem diferentes. Ora, se o Senhor é tão competente como diz, se o Senhor tem resultados tão extraordinários como diz ter, por que é que o Senhor não se empregou? Por que é que o Senhor está no mercado há 12 meses? E não adianta você no nível executivo querer justificar dizendo que é recessão, porque não é a recessão. O executivo bem preparado, ele pode ser demitido sim, e o é. Até porque apenas 13% dos executivos que são demitidos por incompetência ou por falta de competência. E o resto, 73%, 77%, eles são demitidos porque eles não têm aquilo que nós chamamos de soft skills. Comunicação clara, objetiva, persuasiva, convincente. Eles não têm liderança. Eles não sabem gerenciar as pessoas, entre tantas e tantas outras questões. Então, você que está no mercado há mais de 1 ano, não adianta você justificar ou querer justificar o seu desemprego atribuindo o seu insucesso à recessão. Eu digo sempre, e você pode até dizer que eu sou arrogante, mas eu não conheço um profissional competente que permaneça por muito tempo fora do mercado. As empresas brasileiras, as empresas multinacionais, estão ávidas por homens preparados, homens cultos, homens conscientes de sua missão, homens com propósito de vida, homens com excelente formação acadêmica, homens com fluência em vários idiomas e, sobretudo, com soft skills. Principalmente liderança, comunicação e gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E eu falo isso porque eu assessoro executivos há mais de 40 anos. E eu confesso que eu nunca vi, ao longo da minha história, um profissional competente ficar por muito tempo fora do mercado. Eu fiz agora um caso de um executivo de 53 anos, diretor de uma grande multinacional, um estrangeiro, que se recolocou em aproximadamente 45 dias. 45 dias. Sabe quantas entrevistas ele fez nessa empresa? Você vai dizer que eu não estou falando a verdade, mas eu estou porque posso comprovar. Ele fez 16 entrevistas e mais 8 entrevistas com o top management. Ele passou por todos os gestores de 4 grandes fábricas, uma empresa que fatura em torno de 650 milhões de dólares. E por vez, você encontra um outro na mesma situação, que fica 2, 3, 4, 5, 6 meses. E mais, esse executivo era do setor químico. Ele não era do setor de moda, não era do setor têxtil. E, no entanto, foi contratado com tanta convicção que o presidente foi buscá-lo no aeroporto, foi deixá-lo no hotel, depois o levou para jantar na sua casa no seu primeiro dia de trabalho e disse para ele:
A empresa inteira tem certeza de que nós fizemos a contratação certa. O senhor é o homem certo para a nossa organização. É isso que acontece quando o executivo é bem preparado. Eu tenho visto que muitas vezes executivos aceitam trabalhar para organizações meramente por causa do dinheiro. Isso é um erro gravíssimo que você faz. Você deve procurar um emprego que represente para você um desafio, uma nova oportunidade de crescimento, uma nova oportunidade de desenvolvimento e mais, uma oportunidade para você engrandecer vidas. Você melhorar a vida das pessoas e melhorar também a vida da sociedade onde você está inserido e de seu país. Portanto, antes que você argumente contra esta realidade, eu sugiro que você pense sobre todas elas e pense, por que eu não consigo meu emprego? E veja, quais desses itens que elenquei estão lhe atingindo nesse momento. Existem outros fatores, como por exemplo, ele não sabe se vender. E eu tenho encontrado muitos profissionais que verdadeiramente não sabem se vender. Na verdade, eles não sabem falar bem. Eles nunca fizeram um curso de oratória. Eles nunca leram o livro de Cícero, o grande orador romano, Oratória. E quando eles são solicitados para fazer uma apresentação, eles se recusam a fazer. Mas eles também não vão à procurar resolver o problema, solucionar o problema. Eles se escondem, eles correm, eles se afastam. Baltazar Gracian, um grande filósofo, um dos meus gurus, que viveu em 1601 a 1658, ele dizia que todo homem, todo profissional deveria ter um pouco de vendedor. Ele tinha de saber vender. E nos dias atuais não importa qual é a sua profissão, se médico, se engenheiro, se antropólogo, se professor, se advogado, não importa. Se você não sabe vender a si mesmo, se você não sabe vender a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua experiência, você está fora do mercado. Vá procurar fazer outra coisa, porque você não voltará ao mercado de trabalho. Uma outra coisa importante, e eu já falei isso em outros clipes, o profissional não compreende como o processo seletivo e o mercado de trabalho operam. Ele vai para uma entrevista e ele não estuda a empresa em profundidade. Ele não estuda o perfil dos executivos no LinkedIn. Ele não procura informações nos principais jornais, do Google, por exemplo, de tal forma que ele vá com todo o conhecimento possível. No mês de janeiro, nós comemoramos a contratação de um diretor de um banco internacional. Um elemento extremamente competente, inteligente, brilhante, culto. Eu confesso a você que ele foi um dos poucos executivos que eu já recebi no meu escritório que tinha uma visão compreensiva disso que eu estou querendo transmitir para você. Ele chegava a ler cada vírgula do balanço da organização onde ele ia fazer a sua apresentação pessoal. E no final, depois de participar de mais de 15 processos, quando os bancos estão demitindo, ele estava em 3 processos finalistas. Ele aceitou um deles e os outros 2 ele agradeceu, dizendo que não tinha mais interesse. Então, esse ponto aqui é extremamente importante. Lembro-me que o Warren Buffett estava fazendo uma palestra, creio que foi na Universidade de Colômbia. E quando ele terminou a sua palestra e deu oportunidade para que aqueles estudantes de MBA fizessem perguntas, um deles perguntou: Mr. Buffett, como eu posso me tornar um investidor tão brilhante quanto o senhor? Ele se baixou, pegou uma pilha de papel, jogou sobre a mesa e disse: leia 500 páginas todos os dias. O jovem abriu os olhos e ele repetiu: leia 500 páginas por dia.
Leia 500 páginas por dia. Diz ele que sabia que aquele jovem não iria fazer isso. Mas por que o Warren Buffett lê 500 páginas por dia? Porque é que ele tem que ter certeza de que onde ele vai colocar o seu dinheiro, ali vai germinar mais dinheiro ainda. Isso se aplica ao processo seletivo. Quanto mais você estuda a empresa, mais você estuda os executivos, os produtos, a realidade financeira, a tecnologia, o nível de competitividade da organização, melhor para você. Melhor para você. Apresentação inadequada. Você vai para uma entrevista totalmente despojado de vaidade. Ora, você sabe que você tem apenas 7 segundos para causar uma boa impressão. 7 segundos. E se você não causar aquela boa impressão no estômago do entrevistador, você está fora do processo. Você pode ter inclusive um PhD em Harvard, em Stanford, Yale, Princeton. Não importa. Você precisa causar uma boa impressão. Cabelo bem cortado, cabelo bem penteado, barba bem feita, camisa limpa, sapatos engraxados, a roupa combinando. Não vá para uma entrevista como se você fosse para um parque se divertir. É bem verdade que hoje sabemos que as empresas estão sendo muito liberais em termos de vestimenta, de vestuário. Mas quando você vai para uma entrevista, você vai sempre bem vestido. Sua gravata bonita, se for o caso, seu terno bem cortado, sua camisa, etc, etc. E para as mulheres também. A mulher tem que ir bem vestida. Ela tem de chamar a atenção. Ela tem de usar a sua feminilidade para avançar na vida. Isso não é pecado. Isso não é se expor sexualmente. Isso é cabeça, inteligência. Daí porque quando eu estou aconselhando aqui as minhas executivas, ontem mesmo estava fazendo um coach executivo de uma gerente de recursos humanos, de uma grande multinacional, eu dizia para ela, nunca vá para a sua empresa com o mesmo penteado. Varie a forma de você pentear os seus cabelos. Nunca vá para a sua empresa sem que você tenha uma maquiagem. Nunca vá para a sua empresa sem que a sua roupa esteja combinando. Seu sapato, se você usa meia calça, se você vai de calça comprida, se você vai com um blazer, se você vai com uma camisa bonita, não importa. Por quê? Porque as pessoas estão avaliando-a a cada instante. E você, como uma mulher de recursos humanos, você tem de ser o padrão da organização. Você tem que se apresentar com elegância. Daí porque eu digo para todo executivo que vem para o meu escritório fazer o seu programa de transição. Lembre-se, você é um embaixador. O embaixador, ele tem de ter presença. Ele tem de ter uma boa imagem. Ele tem de ser um profissional elegante. Ele tem de ser culto, ele tem de conhecer a história, principalmente a história do país onde ele vai trabalhar. Ele tem de conhecer a cultura como um todo. O mesmo se aplica quando você deixa uma empresa como a da Alquímica, uma empresa sensacional. Quando você deixa uma Cargill, outra empresa sensacional. Quando você deixa uma Basf, outra empresa sensacional. Quando você deixa uma empresa como o Sabó, uma empresa nacional excelente, ou qualquer outra. Lembre-se, você é um embaixador que deixou essas empresas, que está transferindo agora, está se transferindo para uma outra empresa, e aqui nessa outra empresa você tem de causar um impacto pela sua imagem, pela sua presença, pelo seu grau de profissionalismo, pela sua cultura e, sobretudo, pelos seus skills, que já falei, liderança, comunicação, gestão de pessoa, relacionamento interpessoal, etc, etc, etc. Muito bom. Então agora eu gostaria, portanto, só para terminar esse nosso clipe, rapidamente, passar alguns pontos para você. Primeiro, estude o mercado. Já referi, já falei sobre isso.
2, identifique aquelas empresas que oferecem oportunidades. Também já me referi. E em terceiro lugar, defina seu objetivo de carreira com clareza. Defina qual o seu objetivo de vida. 87% das pessoas nas organizações não têm objetivo de vida. 10% têm pensado sobre o assunto. E apenas 3% têm um objetivo definido, ele coloca esses objetivos no papel e são esses que triunfam ao longo da vida. Não apenas numa empresa, mas na universidade, no partido político, numa associação, numa ONG ou em qualquer outra instituição. Objetivo é fundamental, porque se você não tem um objetivo de vida, qualquer coisa serve para você. Você se comporta como uma folha seca. Aprenda essa lição. E aí, novamente, venda suas qualificações com segurança e objetividade. Venda-se. Não tenha vergonha de vender a si mesmo, se você está preparado. Agora, cuidado, para não aparentar, ser uma catedral e ter no seu interior uma choupana. Ser uma choupana. Você precisa ter brilho externo, mas também você precisa ter brilho interno. Pense, reflita sobre essas questões e eu espero que você seja capaz de encontrar o seu próximo emprego. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.com.br, e lá você vai encontrar os artigos que escrevo. Agora mesmo eu estou escrevendo uma série de artigos sobre o tema A Geração Unretired. Anteriormente eu estava escrevendo uma outra sobre o mundo, torna-se grisalho, que vou continuar a escrever. Esse é um estudo que eu venho fazendo já há muito tempo. Você vai encontrar os depoimentos dos executivos que passam pela Gutenberg Consultores, as entrevistas que conduzo com esses executivos, a fim de apresentá-los ao mercado de trabalho, entre inúmeras outras coisas que você pode ver e onde você também pode aprender. E se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu sou um consultor na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement e emplacement, coach executivo, planejamento de pré-aposentadoria, mentoring e também palestra nas organizações. Eu fico muito grato pela sua atenção e pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!